A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Antônio, do bairro Estuário. O Antônio ligou e fez aqui 3 perguntas para o pastor. Então, a primeira pergunta do ouvinte Antônio, do bairro Estuário, é: pastor, é correto dar o dízimo, sendo que pessoas da família passam por necessidades? Queremos dizer ao nosso consulente que se efetivamente o dízimo é destinado para favorecer pessoas que estão passando por necessidade, a própria Bíblia, em 1 Timóteo, aconselha que não esqueçamos de dar, em primeiro lugar, atenção à nossa família. Porque há muitas pessoas que se envolvem muito com a vida espiritual e se tornam indiferentes. Isso pode ocorrer até com o marido, com a esposa, ou ela faz com o marido, não sai da igreja, não cuida da casa. Então diz aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora, devemos ter uma vida equilibrada economicamente para reservar o que é devido para a família e tirar uma 10ª parte do líquido que recebermos para a nossa contribuição devida para com Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Agora, numa fase de carência absoluta, não esqueçamos, primeiro atendemos a nossa família. A próxima pergunta, também do ouvinte Antônio, é: pastor, eu posso me direcionar ao próximo chamando de irmão? Desconhecendo a pessoa, não sendo pessoa da convivência, não podemos usar assim, aleatoriamente, essa forma de nos saudarmos os outros, meu irmão. Está escrito na Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo 11, quando Jesus declara, aliás, capítulo 12, Jesus faz uma observação quanto àquela pessoa que podemos chamar nosso irmão. Vou ler Mateus 12, 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, se a pessoa é uma pessoa que se identifica como Jesus, que disse: quem fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E logo não deve usar o título de irmão para uma pessoa que se desconhece, que se encontra na rua. Por mais afetividade que tenhamos, sempre precisamos restringir esse vocábulo, amor, para com pessoas que são da mesma fé. Como se diz, costuma-se fazer a mesma irmandade. E ainda nós temos, em 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Então veja como é restritivo o uso da palavra irmão. A pessoa pode livianamente: olá, irmão,
mas ela não tem nada de irmão, porque ela não comunga da nossa fé na pessoa de Cristo, e podemos saudar de uma forma agradável, mas usar o título irmão que não tem cabimento à luz da Bíblia Sagrada. A terceira e última pergunta, então, do ouvinte Antônio para o pastor é: pastor, uma pessoa cristã e casada pode se divorciar porque o seu cônjuge ou a sua cônjuge não tem mais desejo sexual por motivo de saúde? Queremos dizer ao nosso consulente que a Bíblia autoriza em Mateus 19, 9, uma única razão para o divórcio: infidelidade conjugal. Deixou de haver esse fato, essa ocorrência, qualquer outro motivo secundário não serve para motivar a separação através de um divórcio. Por que isto? Diz a Bíblia, temos repetido aqui frequentemente, que Deus aborrece o divórcio. Não pense que está fazendo a vontade de Deus em se divorciar assim de uma forma leviana, por uma coisinha, um motivo qualquer, já quer se separar e quer viver a sua vida de autonomia. Uma pessoa que não tem compromisso diante de Deus pode agir como quiser, é a vontade dela pessoal. Mas uma pessoa que se orienta pela Bíblia Sagrada, ela não deve agir assim. Então nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 2, que Deus aborrece o divórcio. Ele não aprecia uma pessoa que vive nessa condição de se separar do seu cônjuge, como se isso fosse uma coisa comum. Então, aqui no livro de Malaquias, Deus declara que ele não aceita o divórcio, aborrece o divórcio. Vamos evitar essa situação por questões anômalas. Por exemplo, cônjuge não tem mais desejo sexual por motivo de saúde. Será que não tem um jeito de contornar aí? A próxima pergunta é da ouvinte Jane, da cidade de São Vicente. Ela pergunta aqui: pastor, por que devemos orar por pessoas que não aceitam o nosso perdão? Porque nós procuramos atender o ensino de Jesus Cristo na sua palavra. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus disse aos seus ouvintes: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, etc. Dá na cara do outro conforme recebeu. Agora, aqui em Mateus, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizeis aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amo, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Concluindo, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui está uma razão para não agir de forma contrária. Devemos orar? Sim. Se há um problema que chega ao nosso conhecimento a respeito dessa pessoa que talvez nos odeia e até pedir oração, vamos orar. É o
que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 5, versículo 43. Orar pelo que vos maltratam, pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai Celestial. Agora a pergunta é do ouvinte Carlos, também da cidade de São Vicente. Pastor, devemos aceitar a doença como prova de Deus? Tem igrejas que ensinam que Jesus levou as nossas doenças. Efetivamente, no livro de Isaías 53, nós encontramos essa declaração. Jesus levou nossas doenças, mas isso não significa que nós não possamos ficar doentes e até sermos curados através da oração. Então, queremos dizer, nem todas as doenças são meios de Deus provar a vida de um cristão. Somos seres mortais e por circunstâncias de abuso, de casos de comer, por exemplo, outras pessoas que se envolvem com bebida alcoólica, atividades impróprias, não olhando para a saúde do seu corpo. É claro que essa pessoa vai ter problemas de enfermidade, qualquer um de nós, até problemas de velhice, que começam a ocorrer, como diz a Bíblia no Salmo 90, depois de 70, canseira, enfado, isso é próprio da natureza humana. Agora, para um cristão que tem vida regular, ainda é novo, ou maduro, e pode ser acometido de doença? Pode. Pode ser proveniente de pecado? Pode. Pode não ser proveniente de pecado com o consentimento de Deus? Pode. E nós temos aqui um exemplo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no que concerne a celebração da ceia. Como devemos nos apresentar na ocasião da ceia? Encontramos aqui no capítulo 11, versículo 26 de 1 Coríntios, que precedendo a participação da ceia, diz assim, versículo 27 em diante: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se assim o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Agora, a advertência. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então aqui está um juízo pessoal, participando da ceia do Senhor, nos livra de uma condenação que está lá no livro do Apocalipse 11, versículos 11 a 13. Quem não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, castigo com ele. Nós não queremos chegar lá. Então há essa questão de doença por várias razões, mas sempre examinando a nós próprios, se não estamos abusando na comida, se bebericamos bebidas alcoólicas, até bebidas refrigerantes, como Coca-Cola e outras bebidas, podem ocasionar problemas internos em nosso estômago. Então, sejamos pessoas equilibradas nesse campo para evitarmos doenças. A próxima pergunta é da ouvinte Nena, da Igreja Assembleia de Deus. A Nena pergunta ao pastor se todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo devem falar em línguas estranhas. Nossa resposta é positiva.
Positiva porque encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, quando se deu o cumprimento da promessa de Jesus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ficou 40 dias aqui na terra, ascendeu aos céus, de acordo com Atos, capítulo 1, versículos 5 a 9, e os demais que estavam no cenáculo, os discípulos de Jesus, seus seguidores, ficaram 10 dias em oração. E diz aqui então, no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então temos aqui uma observação que tantos quantos estavam dentro do cenáculo, mais ou menos na casa dos 120 pessoas, nenhum deles ficou sem receber o batismo com o Espírito Santo, e o sinal evidente desse batismo foram as línguas estranhas. Porém, devemos ter um cuidado, porque eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então havia ordem ministrada pelo próprio Espírito Santo. Por que digo isso? Porque há pessoas, como diz o 1 Coríntios capítulo 14, que não leem o que diz o apóstolo lá, e quando se reúnem, como diz o apóstolo, todos ao mesmo tempo falando línguas estranhas audivelmente. Entra uma pessoa estranha, vê aquele movimento, qual é o juízo que ele faz? Leia lá o capítulo 14 de 1 aos Coríntios para você ver o que Paulo fala a respeito. Então, tudo com decência e ordem. Agora, nós queremos dizer, a pergunta que foi feita, que todo crente, toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, não é uma pessoa inferiorizada. Eu sou batizado com o Espírito Santo, você não é. Por quê? Porque ninguém pode se tornar cristão ou aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador se não for pelo convencimento do Espírito Santo. Como Jesus disse ao partir de volta, ele diz: o Espírito Santo convencerá de toda a justiça. E essa forma de o Espírito Santo atuar é levar a pessoa à aceitação de Jesus. E nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 3, que ninguém pode receber Jesus como Senhor se ele não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida. Vou ler o texto de 1 Coríntios 12, 13. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou seja, Jesus amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então a pessoa convencida ouve a palavra, o Espírito Santo convence do seu erro, da sua forma de viver, ele aceita Jesus como Salvador, passa pela experiência do novo nascimento, como diz 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criação. Tendo essa experiência, é um cristão tão legítimo quanto aquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Só que a finalidade do batismo com o Espírito Santo
como diz em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder. A língua são sinal, mas o poder do Espírito Santo que vem e habita no crente é para ajudá-lo a ser testemunha de Jesus. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se você é uma pessoa batizada com o Espírito Santo e não abre a boca para falar de Jesus para ninguém, isso aí não está produzindo nada. Então, vamos agir conforme diz a Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é do ouvinte Osvaldo. Pastor, foi o pai secular de Abraão que determinou a sua saída sem a parentela? Não. Não foi o pai secular de Jesus. Nós queremos dizer aqui que em Gênesis, capítulo 11, versículo 27, indica quem foi o pai físico de Abraão. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor, e a Arã. Arã gerou a Ló. Bom, aqui nós temos então que Abraão teve seu pai carnal, legítimo, que era o nome dele Terá. Agora, quanto a essa ordem para afastar-se da sua parentela, que viviam de forma pagã, idólatra, e Deus prometeu então no capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 1 em diante, nós encontramos assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então aqui está bem claro que o pai físico de Abraão chamava-se Terá. Quem ordenou que ele saísse da sua terra foi Deus. A próxima pergunta é da ouvinte Cida, do bairro José Menino, aqui em Santos. Pastor, a acupuntura é uma prática medicinal chinesa. Cristãos podem fazer esse tratamento? Deixa eu primeiro explicar para a nossa irmã que a acupuntura é uma aplicação de métodos, com aplicações de estímulo do corpo com base na religião ocultista chamada de taoísmo, ou aí está o nome desta seita. Ela se denomina uma religião. Então, o estímulo por meio de agulhas tem produzido, segundo a opinião de médicos, complicações físicas como doenças assim que podem surgir dependendo de uma agulha, às vezes, que é aplicada em duas pessoas iguais. Então, há esse problema de contágio. De modo que, pelo motivo de ser uma prática ocultista ligada ao taoísmo, eu não aconselharia fazer uso desse tipo de medicina ocultista. Chama-se isso, medicina ocultista. Não é prática própria para o cristão. Médicos estabelecidos podem ser consultados conforme
a Bíblia recomenda. Agora, medidas e práticas assim, meio na surdina, que não tem aprovação geral do governo, é preciso ter cuidado. A próxima pergunta é do ouvinte Edson, de Vicente de Carvalho, no Guarujá. Pastor, favor explicar o verso 22 do capítulo 8 de Mateus. Eu vou ler o versículo para o pastor e para todos os nossos ouvintes. Mateus 8, 22 diz assim: Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Bom, eu sei que implica o entendimento desse texto mencionado por Jesus, é como um morto deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, nós sabemos que uma pessoa morta, fisicamente, ela não tem mais ânimo, não tem mais ação nenhuma. Como é que um morto vai sepultar outro morto? À luz, assim, de falta de compreensão, é uma incongruência, é um paradoxo. Porém, se interpretarmos a Bíblia corretamente, vamos entender que quando Deus, no Éden, disse para Adão e Eva: podereis comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas do que está no meio do jardim, nele não tocareis, porque no dia que tocar e comer, morrereis. Só que lendo a Bíblia, nós vamos notar que o casal comeu do fruto. Primeiro a mulher achou bonito o fruto, mormente com a alegação da serpente, que iriam se tornar como deuses. Comeu ela a fruta, deu ao seu marido, ele comeu também, pecaram. Naquela hora pecaram, só que não morreram. Deus passou pelo jardim como fazia e disse: Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz e temi porque estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? É a serpente, a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e comeu e me deu. Então Deus, incontinente, pôs o casal fora do Éden. Sabe quantos anos Adão viveu depois de lá? Viveu 930 anos. Mas Deus não disse: no dia que dela comeres, certamente morrerás? Sim, porque existem 3 tipos de morte. Nós temos, em primeiro lugar, a morte espiritual. Foi esta que entrou em Adão. Ele foi separado de Deus, não tinha mais comunhão, vivia afastado. Pessoas hoje na Terra que vivem afastadas de Deus, vivendo, estão mortas, porque estão afastadas de Deus. Então esta é a morte primeira. E aqui no caso Jesus está se referindo. Agora, em seguida, o que aconteceu com Adão? Depois de 930 anos, ele morreu fisicamente. Então aqui o caso está: um morto espiritual, vivo fisicamente, sepultar um morto físico. Aí tem lógica. E é isto que Jesus quis ensinar. Deixa os mortos físicos, deixa os mortos sepultar os seus mortos. São mortos, isto é, espirituais, separados de Deus, mas físicos, podendo sepultar um corpo. Agora, o que vai ser sepultado já é um morto físico, no caso de Adão, que morreu. E a terceiro tipo de morte é a chamada segunda morte na Bíblia, que é a geena. É o castigo eterno, separação definitiva por toda a eternidade de Deus de tudo aquilo que é bom. Está no livro do Apocalipse,
capítulo 20, versículo 10, e aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Segunda morte. Então aí não há nenhum segredo, e isso está interpretado de modo lógico para quem conhece a Bíblia Sagrada.